Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e a caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapaz. Eu não compreendo, não perdoa a ser. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Fala galera, fala indivíduos, fala alunos do ProEnem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez, mais uma noite para nossa aulinha semanal de filosofia. Hoje para a gente dar uma continuidade ao tema que a gente iniciou na semana passada, né, que a gente iniciou no nosso último encontro, que é o conteúdo de Lógica 1 que a gente teve. Hoje vamos falar de Lógica 2, né? Vamos falar sobre o conteúdo de silogismo. Antes de entrar de fato no conteúdo da aula de hoje, eu quero rapidamente revisar com vocês alguns tópicos do que a gente falou na semana passada, tá? E aí eu vou lá para o quadro para a gente relembrar, para a gente retomar, para a gente poder avançar com calma e com segurança na aula de hoje, tá bom? Chega aí, vem comigo. Meus queridos, deixa eu falar uma coisinha com você aqui, né? A gente, né, na última aula, estava conversando sobre o que a gente chama de métodos de argumentação, tá? Métodos de argumentação, ou seja, a nossa última aula foi uma aula em que a gente conversou, trocamos uma ideia aqui sobre formas e maneiras que a gente pode argumentar. E eu falo para você argumentar como se fosse formas de maneiras de a gente poder debater, discutir. A gente na última aula falou sobre 3 formas, sobre 3 maneiras de que a gente colocou, né, como nomenclatura os métodos argumentativos. A gente falou em aula daquilo que a gente nomeia de dedução, e eu te falei que essa dedução é quando você tem uma argumentação que parte de algo geral para algo particular. Um exemplo: todos os professores gostam de ouvir música popular brasileira. Logo, Leandro gosta de ouvir música popular brasileira. Ou seja, eu parti de algo geral, coletivo, para algo individual. Sempre que você usa uma argumentação que você parte de algo geral, coletivo, para algo individual, nós nomeamos isso, nós chamamos disso de dedução. Então guarda aí. Dedução é quando você vai do geral para o individual ou do geral para o particular. Beleza? Tranquilo? Depois a gente falou aqui sobre a indução, né? Indução. E quando falamos sobre indução, eu te falei que indução é o contrário. A indução é quando eu parto de uma questão individual para uma geral, ou seja, eu parto de uma percepção particular para uma percepção coletiva. Exemplo: Leandro gosta de música popular brasileira. Logo, todo professor gosta de música popular brasileira, ou seja, eu parti de uma noção de um indivíduo e fui para uma coletividade, tá? Isso é uma noção baseada na indução. Então a indução, a gente pode colocá-la como o contrário. A indução é quando eu vou do indivíduo para o geral, tá? E a gente também falou na última aula sobre uma coisa, né, que a gente nomeou, que a gente chamou aqui de analogia, né? E a analogia, ela é uma percepção que a gente fala que ela é, né, do individual,
para o individual. Ué, Leandro, como assim do individual para o individual? É quando eu parto de um indivíduo para outro. Ué, Leandro, de um indivíduo para outro, exatamente. Eu parto de uma pessoa e vou para outra pessoa. Ah, Leandro, não entendi. Presta atenção. Eu vou falar assim, ó. O Renan gosta de música popular brasileira. Logo, eu também vou gostar de música popular brasileira. Eu parto de um indivíduo para outro indivíduo. Isso a gente vai dar um nome de analogia, tá? Na nossa última aula, eu também conversei com você sobre as chamadas falácias. Eu te falei que falácia é um argumento que tem aparência de verdadeiro, mas que é falso. E eu expliquei para vocês aqui na última aula vários tipos de falácia, né? Falamos de falácia de argumento contra o homem, de falsa causa, do espantalho e por aí vai. Tranquilidade, de boas, esse foi o nosso último encontro. No nosso encontro de hoje, vamos continuar falando sobre lógica. No nosso encontro de hoje, vamos continuar falando sobre lógica, mas vamos falar de um tipo específico de argumentação lógica, que é um tipo muito específico, criado por Aristóteles lá na Antiguidade, que é um tipo de argumentação que a gente nomeia de silogismo. Silogismo. Então a aula de hoje, ela é uma aula inteira dedicada a um tipo de argumentação, que é o silogismo. E aí você fala, pô, Leandro, mas uma aula inteira só para falar de um tipo de argumentação? Na última aula você falou de 3, ainda falou de falácia. Sim, porque o silogismo ele tem várias regrinhas. Então eu queria, desde já, deixar vocês preparados para uma coisa. Normalmente, eu juro que eu tento falar para você que a aula vai ser legal. Eu acho importante dizer para você que a aula é interessante, que a aula é bacana, que é um assunto que você vai gostar. E eu realmente acredito nisso. Eu acho Sócrates fantástico, eu acho Platão fantástico, eu acho Aristóteles fantástico, eu acho os sofistas incríveis. Agora, a aula de hoje, ela é uma aula que ela não tem esse viés tão grande, às vezes, para vocês, de interesse. Por quê? Ela é uma aula muito técnica. Então ela não é uma aula que você tem que se apegar, eu quero gostar. Não, a aula de hoje é uma aula que você tem que tentar compreender as regras. Por que regras? Porque o Aristóteles, quando estava estudando sobre lógica, ele vai elaborar um tipo de argumentação lógica, um tipo de argumentação, um método de argumentação que a gente nomeia de silogismo. Esse silogismo, para se formar, para se elaborar, deve ter um conjunto de regras. Então a aula de hoje vai ser uma aula sobre as regras do silogismo. Isso não é tão simples para você entender, você vai reparar, mas eu peço que você tenha uma atenção especial, porque a gente vai passo a passo, a gente vai etapa por etapa. Tá bom? Tranquilo? Vamos lá para o slide, Renan, porque eu vou usar o slide bastante na aula de hoje. Primeira coisa, né? Quando eu falo do silogismo, tá? Eu estou falando de um tipo de percepção que o Aristóteles criou em um livro dele chamado Organon, né? Esse livro chamado Organon é um livro que, se a gente fosse traduzir, Organon significa instrumento. Então, assim, ele tentou criar nesse livro um instrumento do nosso proceder do pensamento, um instrumento de como nós devemos organizar o nosso pensamento para dizermos se um pensamento é lógico ou não. Se o nosso argumento tem logicidade ou não, se ele tem um encadeamento lógico ou não. Então, ele vai criar, nesse livro, o que a gente nomeia de silogismo. Eu vou te dar um exemplo do que é um silogismo. Um silogismo é um tipo de argumentação que ele é sempre baseado em 3 frases. Todo silogismo é organizado em 3 frasezinhas. Daqui a pouquinho eu vou te explicar quais são os nomes dessas frases. Mas o silogismo de Aristóteles é um tipo de argumentação lógica que sempre é composta por 3 frases. E nessas 3 frases existe uma série de regras para você perceber e para você saber se esse silogismo é válido ou inválido. Se esse argumento é lógico ou não, segundo a visão aristotélica. Um exemplo de silogismo para vocês seria esse daqui. Repara, é um silogismo. Toda baleia é um mamífero. Ora,
Nenhum mamífero é peixe, logo, a baleia não é peixe. Isso aqui é um silogismo porque ele cumpre uma série de regras. Ele cumpre uma série de pequenas regras que eu vou te ensinar, até para você saber construir um silogismo, caso você queira, e que você saiba identificar quando um silogismo está sendo bem feito ou quando um silogismo não está sendo bem feito, segundo a argumentação aristotélica. Primeira etapa do silogismo, primeira coisa que você tem que saber sobre o silogismo. Todo silogismo tem três palavras que são as palavras-chaves. Ué, Leandro, como assim as palavras-chaves? Todo silogismo tem três palavras que são as palavras mais importantes de um silogismo. Olha para esse silogismo aqui. Toda baleia é um mamífero. Ora, nenhum mamífero é peixe. Logo, a baleia não é peixe. Se fôssemos escolher três palavras que são as palavras-chaves, se formos escolher três palavras que são as palavras mais importantes, obviamente a gente iria se referir a alguns substantivos, que são aqueles substantivos que se repetem dentro dessa frase, né? Ah, Leandro, como assim? Repara. A gente tem baleia, esse silogismo não faria sentido sem a palavra baleia. A gente tem mamífero, esse silogismo não faria nenhum sentido sem a palavra mamífero. E a gente tem a palavra peixe, esse silogismo também não faria nenhum sentido, não teria nem por que existir sem a palavra peixe. Então, baleia, mamífero e peixe são palavras-chave dentro desse silogismo. Ah, Leandro, mas como eu identifico isso? Tem como eu saber isso ou é só olhando e tentando encontrar a palavra mais importante? Existe uma regrinha que é o seguinte: dentro de um silogismo, essas palavras mais importantes, essas palavras mais relevantes, elas são chamadas de termo. Termo. Repetir de novo. Termo. E aí, a gente tem que descobrir quais são os termos de um silogismo. Para quem está chegando agora e está um pouco perdido, deixa eu te falar uma coisa. Estamos tendo uma aula hoje sobre lógica de Aristóteles. O Aristóteles, ao criar o seu modelo de argumentação lógica, ele cria uma coisa chamada silogismo. O silogismo é um tipo de argumento lógico. Um silogismo, para existir, tem uma série de regras. E hoje vamos falar sobre essas regras. Primeira coisa é identificar quais são os termos, as palavras-chave dentro de um silogismo. Você tem três termos em qualquer silogismo. O primeiro termo é chamado de termo médio. O termo médio é aquela palavra que aparece nas duas primeiras frases, ou seja, é a palavra que se repete nas duas primeiras frases. É a palavra, nesse caso aqui, mamífero, ou seja, o termo médio é sempre o termo que você consegue encontrar e se repete nas duas primeiras frases. Essas duas primeiras frases nós damos um nome, o nome é premissa. Ai, Leandro, já comecei a me enrolar. Respira, né? Ora aí, porque é uma matéria maneira para você orar, porque é uma matéria cheia de nome, e vem comigo. Respira aqui. Isso é um silogismo, é um tipo de argumentação aristotélica. Dentro desse silogismo vão existir algumas coisas que você vai ter que aprender a identificar. A primeira delas é o termo. O termo são as palavras-chave dentro de um silogismo. O primeiro termo que você vai identificar é o termo médio. Termo médio é aquele que aparece nas duas primeiras premissas, ou seja, nas duas primeiras frases. É a palavra mamífero, aparece duas vezes a palavra mamífero, tá? Depois existe o termo maior. O termo maior é o predicado da conclusão. Ué, Leandro, como assim predicado da conclusão? Opa, aí entra o português, né? Sujeito e predicado. Sujeito é quem comete a ação, né? O predicado é o que vem posteriormente. Se minha explicação estiver errada, me perdoa aí, tá, professores de português, tá? Felipe Moraes aí, perdão, tá? Mas vamos lá, olha para essa frase aqui. Você tem um sujeito, que é a baleia. Você tem um predicado, que é a palavra peixe, beleza? É o que se refere a esse sujeito da conclusão,
tá? E por fim, você tem o que a gente chama de termo menor. O termo menor é o sujeito da conclusão, ou seja, o termo menor é a palavra baleia, que é a palavra-chave, né, nessa brincadeira. Ai, Leandro, já me perdi. Respira, olha pra cá, vem comigo, presta atenção, indivíduo, acorda! Primeira coisa, estamos falando de silogismo. Estamos falando de um modelo de lógica aristotélica. Aristóteles, ao criar o seu modelo lógico, criou uma coisa chamada silogismo. Silogismo é um tipo de argumentação formada por 3 pequenas frases. E esse tipo de argumentação tem algumas regrinhas que você tem que aprender. Primeira é você conseguir identificar quais são os termos do silogismo. Os termos são as vou repetir, 3 palavras-chave dentro do silogismo. A primeira palavra-chave é o chamado termo médio. O termo médio é aquele que se repete nas 2 primeiras frases. Mamífero, mamífero. Nesse caso aqui, seria o termo médio. Segunda coisa, o termo maior. O termo maior é o predicado da conclusão. O predicado da conclusão é a palavra peixe, beleza? Por que a palavra peixe? Porque na conclusão, que é a última frase, ele funciona, né, segundo a língua portuguesa, aí, como o nosso predicado. E existe um termo menor. O termo menor é o sujeito da conclusão. No caso aqui, a palavra baleia, porque é a baleia que está realizando, fazendo, agindo. Baleia não é peixe, aqui no caso. Depois que você entendeu essa primeira parte, e eu tenho fé que você entendeu, né? Se você depois que compreendeu o que são os termos, que são as 3 palavras-chave, e como você identifica o termo maior, menor e médio, podemos passar para a segunda parte, tá? Mas antes de passar para a segunda parte, vou te dar um outro exemplo. Olha para cá. Mercúrio não é sólido. Mercúrio é um metal, logo, algum metal não é sólido. Respira comigo. Qual é a palavra que se repete nas premissas? É a palavra mercúrio. Então, mercúrio é o termo médio, porque ele está na primeira premissa, ele está na segunda premissa. Depois do termo maior. Termo maior é o predicado da conclusão. O predicado da conclusão aqui é a palavra sólido. E, por fim, nós temos um termo menor. O termo menor é o sujeito da conclusão. Aqui, nesse caso, a palavra metal. Beleza? Eu coloquei aqui só como exemplo para vocês entenderem como identificar esses termos, né? Maior, médio e o termo menor. E aí, depois que você conseguiu entender essa primeira parte, né? Essa primeira parte é você compreender esses termos, descobrir que é termo médio, maior, menor. Podemos ir para a segunda parte. Nessa segunda parte, eu quero que você olhe para um silogismo e consiga identificar dentro dele qualidade e quantidade. Ué, Leandro, como assim qualidade e quantidade? Você vai identificar se eles são afirmativos ou negativos, se eles são gerais ou se eles são particulares. Leandro, não entendi. Vem comigo. Vem para cá rapidinho, diretor. O silogismo, tá? Ele vai ter, como eu estava te mostrando, ele vai ter sempre 3 frases. 3 frases. A frase 1, a frase 2 e a frase 3. Essa frase 1, a gente chama ela de premissa, beleza? Ou proposição. Premissa ou proposição. A frase 2 a gente vai chamar de premissa ou proposição, beleza? Tranquilo? E a última frase nós vamos chamar de conclusão. A primeira coisa que eu te falei é você identificar os termos, né? E aí você tem que identificar, né, o que é termo maior, médio e menor. Termo médio, aquela palavra que aparece tanto na primeira premissa quanto na segunda premissa. O termo que a gente chama de termo menor e o termo maior, né, são os termos que vão aparecer na conclusão, um como sujeito, outro como predicado, beleza? Agora, a segunda coisa que você vai identificar é em relação à qualidade barra quantidade das premissas. Quando eu falo de quantidade e qualidade, eu estou falando do seguinte, eu estou falando se ela é afirmativa ou se ela é negativa, e eu estou falando para você
se ela é geral ou se ela é particular. Uma coisa importante é que esse geral e esse particular é referente, tá? É referente às premissas, ou seja, só a primeira e a segunda frase. Leandro, não entendi. Volta para cá. Volta para cá. Olha essa frase aqui. Mercúrio não é sólido. Mercúrio não é sólido é afirmativo ou negativo? Estou afirmando algo ou estou negando algo? Estou afirmando algo. Se eu estou afirmando algo, essa primeira frase aqui, ela é afirmativa. Beleza? Segunda coisa, nessa primeira premissa aqui, né, eu estou falando de algo particular ou de algo geral? Estou falando de algo particular, que o mercúrio, aquele mercúrio, não é sólido. Então, essa premissa aqui, ela é, negativa. Eu estou negando, não é sólido, estou fazendo uma negação. E ela é particular, porque eu estou negando uma coisa específica. Ai, Leandro, eu não entendi, é complicado. É que são muitos nomes, tá? É que são muitos nomes. Vamos dar alguns exemplos para vocês. Olha para cá, né? Toda baleia é um mamífero. Eu estou falando de uma baleia específica? Não, estou falando de toda baleia. Então é uma premissa geral. Geral. Eu estou afirmando algo ou negando algo? Eu estou afirmando algo. Se eu estou afirmando algo, essa primeira premissa, ela é geral, afirmativa. Geral, afirmativa. Geral, afirmativa. Agora, olha aqui. Nessa aqui eu estou afirmando, eu estou falando, afirmando ou negando? Nenhum mamífero, eu estou negando, então essa aqui seria negativa, tá? Eu só avalio se é afirmativa ou negativa, se é geral ou particular, nas premissas. As premissas são essas duas primeiras frases. Então, para quem está perdido, eu sei que essa aula é a aula que é show de perdidos, né? Eu vou voltar. Vamos voltar porque é importante. Primeira coisa, a aula de hoje é sobre Aristóteles. Aristóteles escreveu um livro chamado Organon. Nesse livro chamado Organon, ele criou um modelo de argumentação e de raciocínio lógico. Esse modelo que ele cria de argumentação e de raciocínio lógico é um modelo que a gente chama de silogismo. É o nome que ele deu, silogismo. Dentro de um silogismo, você tem um modelo argumentativo que se baseia sempre em três frases. Sempre em três frases. A primeira frase é a primeira premissa, né? A segunda frase é a segunda premissa e a terceira frase é o que a gente chama de conclusão. Dentro desse modelo de silogismo, você tem que identificar algumas coisas. É importante você conseguir identificar algumas coisas. A primeira coisa a ser identificada é o termo. O termo são as palavras mais importantes dentro de um silogismo. Você tem que identificar o que é o termo médio. O termo médio é a palavra que se repete tanto na primeira premissa quanto na segunda, nesse caso mamífero. O termo maior é o predicado da conclusão, nesse caso a palavra peixe. E o termo menor é o sujeito da conclusão, nesse caso a palavra baleia. A segunda coisa que você tem que tentar entender dentro de um silogismo é classificar as premissas, vou repetir, as premissas acerca de qualidade e quantidade. Quando eu falo qualidade, é se ela é afirmativa ou negativa. E quando eu falo quantidade, é se ela é geral ou se ela é particular. Como assim? Exemplo, essa premissa aqui é geral. Estou falando de toda a baleia, não estou falando de uma baleia só. Estou falando da baleia X, estou falando de toda a baleia, logo ela é geral. E ela é afirmativa, porque eu estou afirmando que ela é alguma coisa, que ela é um mamífero. Na segunda frase, por exemplo, eu estou falando que nenhum é, ou seja, estou negando alguma coisa. Então a segunda premissa, ela seria negativa, tá? Ai, Leandro, mas o que é isso? Para que isso? Gente, eu sei que não é maneiro, me perdoa, tá? Eu não sou uma pessoa ruim, não me odeiem pessoalmente, mas é um tipo de conteúdo que depende muito de vocês guardarem essas percepções e essas nomenclaturas, tá? Então, primeiro você classifica os termos, depois você vai ser obrigado a tentar entender se é afirmativo ou negativo, geral ou particular. Exemplo, uma frase como essa, todo cão é um mamífero. Todo cão, todo, então ela é universal ou geral, né? Ela é coletiva. Eu estou afirmando alguma coisa, então ela é afirmativa, beleza? Segunda, nenhum animal é mineral. Pô, nenhum animal, nenhum. Então ela é uma perspectiva negativa. Mas eu estou falando que esse nenhum animal é mineral, eu estou falando de todos os animais, então seria
universal, tá? Depois tem um aqui, ó, Sócrates é mortal. Eu tô falando de todo mundo? Todo mundo? Não, tô falando só de uma pessoa, só o Sócrates, então é singular, né? Sócrates é singular. É mortal, tô afirmando alguma coisa, não tô negando nada, tá bom? Então, repetindo, porque eu vou repetir várias vezes hoje. Primeira coisa, silogismo, você tem que olhar, são os termos, médio, maior, menor, já falamos bastante desses. Depois, você tem que classificar as premissas. As premissas são as duas primeiras frases. Classificar se elas são afirmativa ou negativa e se ela é particular ou se ela é geral. Terceira coisa, essa é a mais fácil, já até falei com vocês. As frasezinhas do silogismo, elas têm nomes. A primeira premissa é chamada de premissa maior. A segunda premissa é chamada de premissa menor. Pode aparecer para você numa prova de vestibular, tanto com o nome premissa como com o nome proposição, tá? Proposição maior, premissa maior, ou proposição menor, premissa menor. É a mesma coisa. E a última frasezinha é chamada de conclusão. Um detalhe importante. Nessa parte número 2 aqui, que eu falei da qualidade e da quantidade, eu só analiso qualidade e quantidade sobre as premissas, então sobre as duas primeiras frases, tá? Só sobre as premissas. Conclusão, eu não faço isso, tá bom? Tranquilidade? Vamos lá. E aí chega na parte 4. Tava ruim, não tava? Tava ruim, mas a vida é assim, né, gente? Às vezes pode piorar. Né? A derrota de hoje, fica tranquila, de amanhã pode ser pior. Chegou a parte 4, né? A parte 4 é a pior. Pô, Leandro, eu já estava desistindo aqui, quase desligando a TV, desligando aqui o celular, né? Respira, vem comigo, tá? Não fica triste com a derrota de hoje não, porque amanhã tem mais. Respira, vem comigo, olha só. A parte 4 é a parte que a gente vai analisar verdade e validade. Verdade e validade. Como assim verdade e validade? Verdade é quando você vai analisar se as premissas são verdadeiras ou falsas. Premissas, as duas primeiras frases. Você vai analisar se elas são verdadeiras ou falsas. Pô, simples, né? Molezinha, né? Por exemplo, se eu falar todo cão é mamífero, verdade? Verdadeiro? É isso aí, nerd, acertou. Agora fala assim, nenhum animal é um mineral. Verdade, nenhum animal é um mineral. Ou seja, verdadeira, né? É isso aí. Sócrates é mortal. Sócrates é uma pessoa mortal. Verdadeiro. É só isso, filhão. Respirou? Tranquilizou? É isso aí. Ou seja, você vai analisar se as premissas são verdadeiras ou falsas. As premissas. Você analisa as premissas sendo verdadeiras ou falsas. Foi, nerd? Tranquilo? De boa? Fácil? Tranquilo? Agora vamos para a parte ruim. A parte ruim é porque a conclusão, você não a analisa sendo verdadeira ou falsa. A conclusão, você analisa ela sendo válida ou inválida. Válida ou inválida. Ué, Leandro, como assim válida ou inválida? É isso aí. Você vai ter que ver se aquele silogismo cumpriu algumas regrinhas para a gente dizer se ele é válido ou inválido. Que regrinhas são essas? São só 8. Não me xinga, né? Não deseje mal da minha mãe, tá? Deixa a dona Norma lá em paz, tá? Respira aí. Antes de avançar para essas 8 regrinhas, eu vou voltar em tudo. Porque eu sei que a vida é dura, né? Vamos lá, vamos de novo. Vocês já até decoraram essa parte da aula. Aristóteles escreveu um livro chamado Organon, né? Nesse livro chamado Organon, Aristóteles vai criar o que ele vai chamar de um instrumento, uma forma de percebermos e de vermos se um argumento é lógico ou não. Nesse livro chamado Organon, Aristóteles vai criar uma coisa chamada silogismo. O silogismo é uma forma de organizar um pensamento de forma lógica. O silogismo, ele é sempre composto por 3 frasezinhas. A primeira frase sempre recebe o nome de premissa maior. A segunda frase sempre recebe o nome de premissa menor. A última frase sempre recebe o nome de conclusão.
Depois que você olhou para um silogismo, viu que tem 3 frases, a primeira premissa maior, a segunda premissa menor, a terceira frase, né, conclusão. E aí você vai para tentar olhar os termos. Os termos é você olhar as palavras-chave desse silogismo. A palavra que se repete tanto na premissa maior quanto na premissa menor é a palavra que a gente vai chamar de termo médio. A palavra que é o predicado da conclusão, né, é a palavra que é o predicado da última frase, é a chamada, né, recebe o nome de termo maior. E a palavra que é o sujeito da conclusão recebe o nome, né, de termo menor. Tranquilo? A outra coisa é que dentro de um silogismo você pode avaliar a qualidade e quantidade das premissas. Premissas que são as 2 primeiras frases. Você pode avaliar se uma premissa ela é uma premissa verdadeira ou falsa, né? Do ponto de vista de ser afirmativa ou negativa, está afirmando alguma coisa ou negando alguma coisa. E você pode avaliar também se ela é universal, se ela fala de todos ou se ela é particular, se ela fala só de alguns. Tá bom? Tranquilidade? E depois, né, você vai analisar a validade do argumento. Como assim a validade do argumento? O Aristóteles está criando uma metodologia para descobrir o que é um argumento válido. Um argumento válido é um argumento que o silogismo cumpre 8 regras. Vamos lá. Primeiro, o silogismo só deve ter 3 termos, o maior, o menor e o médio. Ou seja, um silogismo, ele tem que ter as 3 palavras-chave, sempre as 3 palavras-chave. Segundo, o silogismo, ele não pode ter 2 premissas negativas. Se eu tenho as 2 primeiras frases negando alguma coisa, não tem como se tirar uma conclusão de negar 2 coisas. Terceira, de 2 premissas particulares, ou seja, 2 premissas que só falam de um indivíduo, nada se resulta também. Não se tira conclusão nenhuma válida a partir disso. Quarta coisa, o termo médio nunca está na conclusão. O termo médio só aparece na primeira premissa e na segunda premissa, na maior e na menor. Tá? Quinta coisa, o termo médio deve ser pelo menos uma vez total. Então, aquela palavra, que é a palavra que se repete nas 2 premissas, tem que ser pelo menos uma vez geral, total. Tranquilo? Sexta, nenhum termo, ou seja, nenhuma palavra-chave, pode ser total na conclusão, ou seja, aparecer geral na conclusão, sem ter aparecido geral nas premissas. Sétimo, de 2 premissas afirmativas, não se conclui uma negativa. Leandro, como assim? Se eu falar, o Leandro é professor, o Leandro é flamenguista, o que resulta disso? Nada. Não se tira conclusão de 2 premissas afirmativas. Tá? Não dá para tirar uma conclusão negativa disso. Eu afirmei 2 coisas, como é que eu vou negar alguma coisa depois? Tá? E por fim, a conclusão segue sempre a premissa mais fraca. Se nas premissas de uma delas for negativa, a conclusão deve ser negativa. Tá? Essa é a lógica. Leandro, não entendi nada, isso é muito difícil. Vamos ver na prática, que talvez fique um pouco menos pior. Primeiro, todos os cães são mamíferos. Todos os gatos são mamíferos. Logo, todos os gatos são cães. Esse argumento é válido ou inválido? Esse argumento é inválido. Por quê? Porque ele não cumpriu a regra número 5. Olha a regra número 5. O termo médio deve ser pelo menos uma vez total. Para quem não se lembra, o termo médio é aquele que se repete nas 2 primeiras premissas. Vem para cá. Qual o termo que se repete que se repete aqui 2 vezes? Mamífero, né? Repara que eu não totalizei os mamíferos nenhuma vez. Totalizei os cães, totalizei os gatos. Eu não totalizei os mamíferos. Se eu não totalizei os mamíferos, não tem como esse argumento ser válido. Outro exemplo. Todos os homens são louros. Pedro é homem, logo Pedro é louro. E você fala, ô Leandro, mas mentira aqui, ó. Nem todo homem é louro. Repara que eu não te perguntei se aqui é verdadeiro ou falso. Eu perguntei se é válido ou inválido. Se cumpriu as 8 regras,
tá valendo. Se cumpriu as 8 regras, tá servindo. Então, as 8 regras foram cumpridas aqui, mesmo tendo uma premissa mentirosa. Tá? Então esse argumento aqui, ele é válido, porque ele cumpriu todas as regrinhas. Tem os termos nos lugares certos, é uma argumentação que foi totalizante em uma das premissas, foi tudo cumprido. Mais um exemplo. Todo inseto é invertebrado. Todo inseto é hexapode. Logo, todo hexapode é invertebrado. E você fala, ué, Leandro, qual o erro aqui? Regra número 6. Olha a regra 6. Nenhum termo pode ser total na conclusão sem ser total nas premissas. Então você repara que aqui eu estou totalizando o hexapode. Só que eu não totalizei hexapode nenhuma vez aqui. Então ele não pode ser total na conclusão, tá? E você fala, Leandro, essa foi a pior aula da minha vida. Desculpa, tá? Não é por mal. Mas eu sei que esse é um conteúdo que a gente tem que falar. E aí, a pergunta é que agora, eu falei um monte de coisa ruim, mas eu tenho que te falar a parte boa agora. Esse conteúdo cai muito? Não. Esse conteúdo não cai muito. Pode cair? Pode. Pode cair, tá? Vai cair com certeza? Não. É muito cobrado? Não. Mas a gente tem que falar sobre ele porque ele está no edital, tá? Ele está no edital do Enem, então a gente sempre fala sobre ele. E assim, para vocês ficarem um pouco com menos raiva de mim, a próxima aula é muito legal. Tá? Nossa próxima aula de filosofia vai ser sobre filosofia helenística, o grande império de Alexandre o Grande. E aí eu juro que vai ser mais divertido. Vocês vão agora dormir, descansar, vai fechar aqui me xingando um pouquinho, eu sei, mas eu juro que eu só dei essa aula pelo bem de vocês, tá bom? E quem vai pra mentoria tem mentoria agora. Abraço, até mais, tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.